Olá! Hoje, Momento Equestre faz questão de estar presente na bela homenagem que o Clube Hípico de Santo Amaro está fazendo na sua 6ª etapa do ranking de salto para o Dr. Enio Monte. Um homem que muita importância dentro do hipismo está sendo homenageado hoje, em vida, para mostrar para vocês a importância desse homem dentro do hipismo brasileiro. É muito prazeroso, não só para mim como entrevistador e amante do hipismo, mas para qualquer pessoa que monta de cavalo aqui no Brasil, conversar e aprender um pouco com o Dr. Enio. E hoje, nós do Momento Equestre, temos essa grande satisfação de saber um pouco da vida desse homem que fez tanto pelo hipismo, que até hoje faz pelo hipismo. Nós queremos agradecer muito estar com o senhor hoje aqui e deixando bem claro que essa homenagem já deveria ter sido feita há muito tempo. 45 anos de dedicação ao cavalo, doutor Enio? Exatamente, 45 anos que nós iniciamos a criação de cavalos de esporte. O senhor criou a raça brasileira de hipismo, com que finalidade? Em 1965, entrando no clube hípico, eu quis adquirir um cavalo. E não havia. Os únicos cavalos disponíveis eram o refúgio do puro sangue inglês ou então algum cavalo vindo da Argentina. Eu então quis comprar e me disseram que criavam no sul. Então eu saí de São Paulo, fui para o Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, em todos os aras de puro sangue inglês. E não encontrava cavalos para comprar. A não ser os puros sangue inglês que eles iam mandar para a corrida, ou então um capataz que tinha cruzado uma égua qualquer com um cavalo do patrão puro sangue, e não eram animais que satisfaziam. Então, chegando na fronteira do Uruguai, eu voltei. Disse, impossível que aqui no Brasil não se criem cavalos. Sai na Argentina tal. Então eu fui diretamente para a Argentina e vi que lá eles estavam selecionando cavalos de salto e adestramento. Era a raça anglo-argentina. Então, por isso que eu comecei a criar aqui. Falei, então, criar por criar, eu vou criar cavalos de hipismo no Brasil. Então, trouxe para cá 2 garanhões e uma meia dúzia de éguas selecionadas, e aí comecei a criar, e posteriormente, depois de uns 2, 3 anos, eu estava na exposição nacional da Semana Nacional do Cavalo, na Bahia, levando uns cavalos lusitanos que eu tinha. E conversando com o Dr. João Nelson Frota Júnior, que era da Comissão Coordenadora de Criação do Cavalo Nacional, eu disse, eu estou criando cavalo de esporte. Ele levou um susto. Ele falou, encontrei outro louco como eu. Disse, bom, então, por quê? Ele falou, não, porque eu sempre achei que a gente devia criar, e então eu vou te dar o maior apoio. E graças a ele é que regularizou tudo no Ministério da Agricultura e foi fundada a Associação Brasileira de Criadores do Cavalo de Hipismo, no dia 9 de julho de 1977. Mas a primeira cruza, como é que foi feita? Não, a primeira cruza que eu trouxe esses cavalos anglo-argentinos. Inclusive, o primeiro garanhão inscrito na associação foi o Lanceiro. E o Lanceiro foi um cavalo que o coronel Renildo montou e foi campeão brasileiro de salto. E o outro garanhão que eu trouxe era Chifle, que o Alfinete montava, e também foi campeão brasileiro. E esses 2 cavalos deram excepcionais éguas matrizes de ouro aqui. Agora,
Quando eu comecei a criar com os cavalos anglo-argentinos e cruzando-os com raça nacional, deram cavalos também muito bons. Mas aí eu soube que na Europa eles tinham uma seleção excepcional de cavalos, principalmente em toda a Europa, na França e tal. Aí fui falar com o Nelson Pessoa, e o Nelson Pessoa diz, não, aqui ninguém faz estatística, o único lugar que tem estatística é na Alemanha. Então, graças a isso, eu fui para a Alemanha e fui procurar a raça tradicional Trakehner, o Hanoveriano e depois o Holsteiner. Então nós trouxemos primeiramente um Trakehner e posteriormente introduzimos aqui o Holsteiner, que é a raça que estava em maior evidência lá na Europa. Qual é a principal característica do animal brasileiro de hipismo para ter esse sucesso no esporte como ele tem hoje em dia? Bom, as principais características, o cavalo tem que ter uma boa morfologia, tem que ter aprumos perfeitos, isso é essencial. Tem que ter uma flexibilidade muito boa para poder ter uns andamentos de passo, trote e galope com muita reunião. Então o cavalo tem que ter uma morfologia perfeita para que possa ter essas andaduras perfeitas para o esporte, né? Doutor Enio, antigamente os cavalos eram cavalos mais pesados, eram cavalos mais de tração. E hoje a gente vê, principalmente no criatório brasileiro de hipismo, que são cavalos mais finos, mais refinados. É o cavalo ideal para o esporte? Esse é o cavalo ideal para o esporte que eles também selecionam agora na Europa. Porque no início eles fizeram o cruzamento do puro sangue inglês com as raças de tração. E eram cavalos pesados, eram cavalos mais pesados que também saltavam, mas não com tanta facilidade como os cavalos atuais. Então o cavalo não pode ser muito curto, tem que ter um comprimento médio, tem que ser fino, tem que ter bons aprumos, isso é essencial. E tem que ter o pescoço também fino e que facilita como se fosse um pêndulo que vai se movimentando, né? Doutor Enio, o senhor tem ideia quantos criatórios nós temos de brasileira de hipismo hoje no Brasil? Bom, eu acho que tem pelo menos uns 300 criadores temos em todo o Brasil, né? Que infelizmente a nova diretoria, isto é, o brasileiro de hipismo estava restrito a São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, principalmente, e um pouquinho Minas Gerais, Santa Catarina e tal. A nova diretoria da associação está fazendo um trabalho excelente. Ela quer expandir a criação do cavalo brasileiro de hipismo em todo o território. Então está fazendo regionais no sul, no centro, no norte, no nordeste, está fazendo um trabalho excelente. Acredito que agora isso vai melhorar muitíssimo a quantidade e a qualidade dos cavalos, porque além de ser novos criadores, ela está dando toda a assistência para que eles criem como deve ser. Doutor Enio, o senhor foi o pioneiro da raça. Hoje em dia nós temos cavalos brasileiros de hipismo com destaque internacional, morando na Europa, sendo selecionado para participar das Olimpíadas que estamos aí. Como é que o senhor se sente com esse reconhecimento tão grande? Bom, eu acho que isso se deve à diretriz que a associação imprimiu para os criadores. Então nós aprendemos a criar cavalos. No início nós não tínhamos condições, os nossos pastos não eram tão bons, não tínhamos uma cultura equestre. Mas graças ao trabalho de várias pessoas, né,
a associação dá uma diretriz de criação. Então, qualquer pessoa que em qualquer local do Brasil queira criar, tem uma diretriz de como deve ser feita a criação do cavalo, né? Doutor Enio, tem diferença no criatório de cavalos de esportes para o salto e para o adestramento? Não, é a mesma coisa. O cavalo de salto e adestramento são os mesmos. É claro que você deve selecionar os garanhões e as éguas que têm andaduras melhores para o adestramento. Mas o cavalo, tanto sendo bom, ele serve tanto para o salto como para o adestramento. Depende da direção que vai o trabalho de doma e de adestramento dele, né? Nós estamos conversando também que hoje em dia os criadores brasileiros já dão uma ração preparada para os potrinhos desde criança para criar tudo que eles precisam e desenvolver mais, que antigamente nós tínhamos produtos bons, mas eram mais baixos. E hoje nós temos cavalos mais altos e o senhor estava me dizendo que isso também tem a ver com a alimentação deles? Claro, claro. Nós inicialmente tínhamos cavalos e não cresciam muito. Então nós fomos procurar o doutor Losito de Carvalho, da Faculdade Zalc de Piracicaba. E ele estudou bem isso nos Estados Unidos e trouxe para cá um método. Primeiro, corrigir as pastagens, colocar pastagens com leguminosas. Segundo, criar o cavalo totalmente no campo, na pasto, para que ele se desenvolva melhor. Mas, para isso, é necessário dar ração específica para os potrinhos, diferente da ração dos adultos, das mães. Então, ele criou aqui creeper feeding, que é um tipo de uma lanchonete que a gente constrói no pasto com um coxo e que de tal maneira que só os potrinhos entrem. Os adultos ficam olhando, as mães ficam olhando. Então você ali coloca a ração com a proteína necessária para os potrinhos, então os potrinhos comem ali 2 vezes por dia, então o desenvolvimento deles é normal, como qualquer lugar em que as pastagens são excelentes, como temos na Argentina, e a criação fica muito melhor porque eles estão livres, eles não ficam estabulados, eles ficam a campo, então eles correm, saltam, tudo, e na hora eles vão comer e comem a ração certa. Doutor Enio, em nome do programa Momento Equestre, em meu nome pessoal e do Clube Hípico de Santa Amaro, eu quero agradecer imensamente a sua entrevista, agradecer o que o senhor fez pelo hipismo brasileiro, pelo que o senhor ainda vai fazer, porque eu saiba, o senhor vai dar continuidade ainda há muito tempo, esse grande sonho que o senhor teve de desenvolver e criar uma raça especificamente do Brasil, que não fica nada atrás dos criatórios internacionais. O nosso muito obrigada. Eu é que agradeço essa entrevista e espero que tenha colaborado para melhorar o nosso cavalo nacional. É muito gostoso eu poder conversar, não só com pessoas que a gente gosta, como é o caso do Marcelo Thiago agora, como pessoas diferenciadas, de uma inteligência realmente privilegiada, é o caso dele. Então eu vou querer saber um pouquinho desse criatório brasileiro de hipismo, do que ele achou que o Dr. Enio Monte fez pelo hipismo e um pouco da vida dele também. Marcelo, você foi um cavaleiro profissional já, representou o Brasil internacionalmente em várias competições com muito êxito e parte da sua vida você resolveu voltar para ser amador e hoje goza como um outro amador qualquer, mas com o conhecimento de um profissional. Como é que funcionou isso? Acho que foi uma coisa que aconteceu naturalmente. Eu dediquei muitos anos da minha vida ao esporte e, como você disse, participei de algumas equipes
do Brasil, inclusive nos Jogos Pan-Americanos, e a gente vai ficando mais velho, vem os filhos, a família, tem outras coisas para fazer, novos desafios. E aí eu resolvi ir para um outro lado profissionalmente, mas o esporte sempre foi uma coisa que eu gostei muito, e aí continuo montando para me divertir. Há quanto tempo você pratica o hipismo? Eu comecei em 1971, já perdi até as contas, são mais 45, né? 45 anos é isso. Você tem uma visão totalmente diferente da grande maioria das pessoas que praticam o hipismo. Então você pode falar para mim, com certeza, o que significou a raça brasileira de hipismo para o nosso país? Significa muito, né? Porque você poder produzir cavalos de qualidade no seu país é uma coisa realmente muito importante. E sem sombra de dúvida o Dr. Ennio Monte foi o pioneiro nisso, ele é o fundador da Associação Brasileira, um dos fundadores da Associação Brasileira dos Criadores de Cavalo de Hipismo, e já produziu inúmeros cavalos, né? Citaria entre eles o MC Alpes, que foi o primeiro cavalo brasileiro de hipismo que foi na Olimpíada de Los Angeles em 84, com Marcelo Blesman, e alguns outros cavalos com os quais eu até tive a oportunidade de trabalhar. Ipiranga, que foi o primeiro cavalo brasileiro de hipismo que ganhou um grande prêmio de CSI na Europa com o Doda Miranda. Depois teve um outro cavalo chamado Quorum, criação do Horas Itapuã, que ganhou várias provas em Aachen, que é um concurso super difícil na Alemanha. Enfim, o criatório brasileiro é super importante e o Dr. Ennio é pedra fundamental aí nessa criação. E eu não posso deixar de perguntar para o Marcelo, antes da gente acabar a nossa entrevista, estamos na boca das Olimpíadas do Rio de Janeiro, aqui de 2016. Daqui 1 ou 2 dias vai ser publicamente, oficialmente falado a equipe, mas já temos uns 12 pré-selecionados, uns 9 pré-selecionados para fazerem parte dessa equipe, e ele tem um conhecimento muito grande de todos esses cavaleiros e animais que estão sendo observados. E eu gostaria que ele emitisse para nós a sua opinião dos brasileiros, principalmente em relação ao salto. O que você está achando? Eu acho que a equipe fez uma boa temporada europeia, praticamente todos os cavaleiros, com exceção do Zé Roberto Reynoso Fernandes, que está aqui no Brasil e que está na long list da Confederação para integrar o time brasileiro que vai nas Olimpíadas. Ele é o único que está aqui no Brasil, todos os outros estão na Europa, fizeram vários concursos. O último concurso com a Copa das Nações foi no CSO da Suécia, lá em Falsterbo, há uns 15 dias atrás. A equipe foi muito bem, ficou em 3º lugar. E acho que eles vão estar bem preparados para representar bem o país aí nos Jogos Olímpicos. Eu acredito que os cavaleiros mais cotados para fazer parte da seleção seriam aí o Pedro Venes, com o cavalo dele, que ele foi muito bem no Pan-Americano, o Cobre de Lille. O Eduardo Menezes ficou em 2º lá no CSO de Falsterbo, no Grande Prêmio. Acredito que também tem muita chance de integrar a equipe. Doda Miranda, com corneto, fez 0 lá, parece que na segunda passagem 1 ponto. Não, 0 e 0 na Copa das Nações e 1 ponto no Grande Prêmio. Também tem muita chance de estar na equipe. O Stefan Barcha, com um cavalo brasileiro de hipismo, que é o BH Holland Peter do Feroleto. Acho que a criação brasileira tem chance de ter um cavalo na Olimpíada aí. Rodrigo Pessoa. O Rodrigo é um gênio a cavalo e está em Aachen esse final de semana, já está indo muito bem, ficou em 8º lugar com um duplo 0 lá, com o cavalo Status ontem em Aachen. Tem uma outra égua chamada Cadianini, eu acredito que ele deve integrar também o time. Eu acho que esses 5 aí seriam os 5 principais. E aí o chefe de equipe vai ter o chefe de equipe, que é o Caio Sérgio Carvalho, e o Jorge Morris, que é o treinador, vão ter uma tarefa árdua aí para ver quem vai ser o reserva. E eu acho que na lista de espera imediata ali a gente teria ainda o Felipe Amaral, o Fábio Leivas e o Yuri Mansur. Esses seriam assim os 8 que eu considero que tem a maior chance de integrar, mas eu acho que a equipe vai ser os 5 que eu citei de início. Não consigo dizer dos 5 quem vai ser o reserva. Quando a gente fala de hipismo, quando fala de raça brasileira de hipismo, a gente não pode deixar de falar com esse cavaleiro que é unanimidade, Robin von Hannerhaus, cavaleiro profissional
que a vida se dedica ao cavalo e que tem muito para falar dessa raça que também lhe ajudou muito nas provas, né, Rovin? Muito obrigado pelo elogio e obrigado pela oportunidade de falar do Dr. Enio aqui, que é o pai dessa criação toda. Ele foi o idealizador do cavalo brasileiro de hipismo, ele foi um dos maiores incentivadores, criou muito, se dedicou, importou exemplares. Tive a honra de montar a Poadas de Itapuã, da propriedade dele. Montei bons cavalos, de lá saiu o Aspen do Doda. Foi um cavalo, 2 medalhas olímpicas, 2 bronzes olímpicos. E fora vários outros cavalos, o Quorum, o Eden, que foi um cavalo olímpico também. O Marcelo Blessman saltou a Olimpíada com o Alpes, Itapuã, da letra A, para ver quanto tempo o Dr. Enio vem incentivando e ajudando a nossa criação. Só tenho a agradecer. E você, como cavaleiro profissional, o que o BH significa para você? Você até hoje monta, você até hoje participa das provas, vai participar desse grande prêmio em homenagem ao Dr. Enio Monte, sempre montando, dando aula. O que para você melhorou, o que influenciou essa raça? É indescritível falar o que o BH fez pela gente. Até a década de 70, 80, nós montávamos ou puros sangues de corrida adaptados para salto, ou cavalos argentinos, fronteiriços, sem raça definida. O BH revolucionou tudo e ao longo do tempo ele aprimorou muito a qualidade técnica de sangue. Hoje o Brasil cria ao nível de Holanda, Bélgica, Alemanha. Nossa criação não deixa nada a desejar. Temos uma criação assim excepcional, sangues excepcionais que se usam lá fora. Acho que o BH hoje em dia é uma raça como é o sela belga, como é o cavalo alemão, como é o cavalo holandês, não perde para nada. Isso graças ao Dr. Enio, que começou com esse projeto da cria do cavalo de esporte brasileiro. Rocco, você como uma pessoa que conhece muito o hipismo, conhece muito o cavalo, participou da Confederação Brasileira de Hipismo, da Federação Paulista de Hipismo e hoje diretor técnico da Associação dos Cavalos Criadores Brasileiros de Hipismo, eu quero que você fale, simplificando, o que significa essa raça para o hipismo nacional e internacional. Boa tarde, Silvia. Hoje o BH, após 39 anos desde a sua fundação, está se firmando muito bem como uma raça importante no esporte hípico. Hoje nós temos cavalos BH saltando na Europa, saltando nos Estados Unidos, e eles competem de igual para igual. Nós não temos a mesma quantidade no mercado como tem os grandes criatórios europeus. Nós temos então uma criação menor, mas de muita qualidade. E ela se coloca entre as melhores sem nenhum constrangimento. Nós não temos, porque a gente não tem nem o tempo para isso, né? Eles têm, faz parte da cultura dos europeus o cavalo. E nós estamos, o doutor Enio me falou agora que nós estamos aprendendo, quer dizer, já estamos sabendo realmente criar, não só através do pasto, como da alimentação, como a morfologia certa, quer dizer, tudo isso demorou um tempo. Nós não temos ainda culturalmente. O brasileiro, cultura é de futebol, né? Mas você acredita que em véspera de Olimpíadas, que agora, em 2016, nós vamos nos apresentar bem, não só... Porque nós temos, inclusive, cavalo brasileiro de hipismo no long list, né? Então, Silvia, na verdade, a gente tem 39 anos, 40 anos de criação, e isso significa muito pouco. Nós somos muito jovens, né? Um criatório muito jovem. Se você comparar, como você disse, com a Europa cria 200, 300, 400 anos. Então, realmente essa é a diferença. Agora, nós temos sim qualidade, temos um cavalo na long list do salto das Olimpíadas e temos também um cavalo no CCE. Eu acho que nós temos todas as condições de repetir um grande resultado, como já tivemos no passado, tanto em Atlanta, como tivemos também em Sydney, cavalos BH recebendo medalhas de bronze por equipe. Eu acho que a gente pode repetir, nós temos hoje um cavalo de muita qualidade, que muito provavelmente, essa relação ainda não foi divulgada, mas muito provavelmente vai integrar a equipe do Brasil.
e a gente torce por isso como associação, e esse cavalo pode nos representar muito bem e trazer grandes surpresas. Antes de conversar com ele, eu preciso agradecer publicamente. Muito obrigada por abrir esse espaço para o Momento Equestre, sempre aqui no Clube Hípico Santa Amaro, celeiro de profissionais excelentes e hipismo forte. E por falar em hipismo forte, William, o que significa o BH de hipismo para nós aqui no hipismo, essa descoberta do Dr. Enio Monte há 40 anos? Olha, antes de mais nada, seguindo esse lema do hipismo forte, o que a gente pretende? A gente pretende recuperar a tradição do esporte, né? E o seu Enio e o Sérgio Brandão e todos os homenageados, Alfinete, eles representam o Coronel Renildo, eles representam a tradição, a história do esporte. E o BH e o Dr. Enio, ele representa exatamente isso. Ele é um precursor da raça BH. Ele criou essa raça com o objetivo de melhorar a nossa performance, que até então a gente tinha puro sangue e cavalos argentinos, né? Então ele teve uma ideia pioneira que cresceu e evoluiu demais. Hoje nós temos aí em várias Olimpíadas, Pan-Americanas, o BH representando os cavaleiros e o Brasil. Então ele é merecedor dessa homenagem, sem dúvida nenhuma, e é o que a gente pretende com é um resgate à tradição do esporte. Eu vi a repercussão que teve essa homenagem que você está prestando ao Dr. Enio hoje, as redes sociais, os sites, todo mundo falando que era uma homenagem merecida, todo mundo acha perfeito, mas ninguém até então tinha tido essa ideia de homenagear pessoas vivas, como o Sérgio Brandão, como o Dr. Enio agora, que se sentem muito felizes e se sentem reconhecidos. Isso foi uma sacada muito bacana da sua parte, e eu acho que isso realmente é resgatar a importância que o hipismo tem, principalmente para quem ama como nós, né? Isso não é uma ideia minha, né? Nós vamos colocar aqui, a minha diretora de salto, a Tereza Torinho, ela é a idealizadora desses eventos, ela que sugeriu, então acho que ela que merece o crédito dessas homenagens todas. A gente, o que faz um presidente assim, é comprar as boas ideias, né? Então essa é uma boa ideia e a gente está sempre focado no hipismo forte, nesse objetivo o que traz tudo para o clube é ter um grande hipismo, bons armadores, bons cavaleiros, bons torneios, premiação boa, para a gente poder construir os ídolos do esporte e manter a história do esporte. Por falar em promover o esporte se promove desde a base. E você tem uma escola de equitação aqui dentro do Clube Hípico Santa Amaro, que também está aberta para não sócios, para aprender o hipismo, não só a modalidade de salto, como adestramento, volteio, para quem está interessado em participar, gosta de cavalo, gosta de natureza e quer usufruir esse paraíso e não precisa ser sócio, como é que faz? Olha, nós temos uma escola muito boa, aberta a não sócios, é a porta de entrada para o esporte, para o clube. É só procurar a secretaria do clube, os sites, entrar pelo telefone 55640600, procurar a escola. Nós temos um produto muito bom, muito importante, que é o Equita Kids, que dá uma formação muito boa, com muito conteúdo para o esporte, onde as pessoas vão aprender a não ter medo, a ter tranquilidade e, quem sabe, descobrirem o esporte delas, né? Nós somos um celeiro de grandes cavaleiros, né? O Doda, o Zé Roberto, muitos e muitos cavaleiros começaram aqui, né? Camila Benedito, desde a época do Coronel Renildo. A gente vem construindo esses esportistas todos aí. Sempre tem um na nossa equipe, né? Agora tem o João Vitor Oliva, né? Tem o Márcio Appel no CCE, temos o Rodolfo,
que encontrou um caminho na Paralimpíada. Então, assim, o clube está sempre tendo representantes nas competições internacionais. William, muito obrigada. Parabéns por toda essa representatividade no hippismo internacional com os nossos cavaleiros aqui do Clube Hípico Santa Amaro. E o Momento Equestre fica por aqui, esperando encontrar vocês na próxima semana, sei lá onde. E mais informações através do nosso site www.momentoequestre.com.br. Até lá!